Bom dia. Vou me organizar aqui, pessoal. Colinha. Bom, meu nome é Eduardo, né? Trabalhador aqui da casa. Não sou sou grande trabalhador da casa, né, senhor? Grande. É isso, muito bem, é isso aí. Antes de mais nada, quero agradecer a Deus, né, pela vida, por tudo que a gente recebe todos os dias, né, para o cumprimento da nossa jornada nessa existência presente. E agradecer também à casa a oportunidade de vir aqui com os irmãos para conversar um pouco sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita, né, que para nós é um divisor de águas na vida da gente quando a gente internaliza os conceitos que ela nos traz, né? E a doutrina espírita nos ensina que nós somos destinados à felicidade. Passamos por este mundo, né, de provas e expiações, passamos por todas as escalas de mundos, né, que existem aí no universo, mas o nosso destino está marcado. Segundo os espíritos, seremos espíritos felizes. Só que a gente confunde o que é felicidade, né? A gente costuma confundir felicidade com as alegrias que a gente experimenta nesse mundo, né? Assim, a satisfação dos sentidos, né? A comida, a bebida, né? O dinheiro que você ganha, a casa que você mora, assim, aquelas pequenas alegrias que nós temos quando a gente confraterniza com os nossos amigos, né? Isso não é a felicidade prometida para nós por Deus, né? Felicidade para nós que Deus nos promete, os Espíritos vão dizer para nós lá na questão 114, 115 da escala espírita, que é a felicidade do espírito liberto, livre, completo e absolutamente senhor de si, que domina a si mesmo, que transcende a materialidade terrena e que não é dominado pelas circunstâncias da vida, mas que sim as domina, né? Então nós não somos dominados mais pelo orgulho, pelo egoísmo, né? Pela vaidade, pelo desejo de poder, pelo desejo de satisfação dos sentidos, né? Então, isso não quer dizer que nós sejamos nessa felicidade algo assim insensível, né? Muito pelo contrário, né? A fraternidade, o amor, estão expressos nessa criatura liberta em grau, né? Só não pode ser maior do que o grau de liberdade do nosso próprio Criador, né? Então imaginem só essa condição, né? Os nossos irmãos hinduístas, budistas, vão chamar essa mesma condição, nós vamos chamar aqui de espírito puro, né, na doutrina espírita. Mas os nossos irmãos budistas vão chamar de nirvana, que não é aquela banda de rock dos anos 90, tá, gente? É uma condição de um espírito que já transcendeu a materialidade terrena e não precisa mais reencarnar. E aí chegamos ao assunto de hoje. Vamos fazer aqui hoje uma reflexão, a partir daquele diálogo de Jesus com Nicodemos, né? Vamos tentar trazer aqui uma reflexão a respeito do que significa nascer de novo, no sentido espiritual, né? E a reencarnação é essa ferramenta de libertação do espírito humano. É a ferramenta por meio da qual um dia alcançaremos essa felicidade a qual somos destinados. Somos destinados a essa felicidade, ela nos está prometida, mas ela precisa ser conquistada, construída, a cada passo do caminho. E na visão dos nossos irmãos
que já estão numa condição mais evoluída que a nossa, cada passo desse caminho é uma existência. Somos dotados de uma única vida. A vida é uma só, mas as existências são múltiplas. E esse caminho é mais longo ou menos longo conforme nós trabalhamos por nossa libertação. Ninguém pode te dar essa liberdade de presente. Essa liberdade é conquistada por cada um de nós. Então, essa ideia que hoje nós temos como um nome específico que nós chamamos de reencarnação, mas essa realidade das vidas sucessivas não é criada pela doutrina espírita. Kardec não cria isso. Isso é um conceito que acompanha o ser humano desde todos os tempos. É imemorial, não se sabe localizar no tempo e no espaço quem foi o primeiro que falou dessa ideia de reencarnação ou da multiplicidade das existências. Se perde na poeira do tempo. Então, a maior parte, inclusive, dos 8 bilhões, né, de habitantes desse planeta hoje, se você levar em consideração essas inúmeras doutrinas espiritualistas que tem, a maior parte é reencarnacionista. Né? E a gente vai ter esse conceito, então, como um conceito iniciático, hermético. Né? O que é um conceito hermético? Um conceito esotérico, que é para aquelas pessoas que estavam iniciadas nesse conhecimento. Né? O conceito hermético está relacionado com Hermes Trismegisto, lá no Egito, 5.000 anos, mais até antes de Cristo. Então, nós estamos falando de uma ideia que está presente ao longo da história da humanidade, praticamente desde sempre. Pelo menos desde sempre que se tem notícia. E para nós, no Espiritismo, então, essa ideia de reencarnação, ela não está ligada a uma questão de dogma de fé. Não se trata de uma coisa assim, olha, ou você acredita ou você vai para a fogueira, ou você acredita ou você está danado para o resto da sua existência, ainda para outra ainda. E se você não acreditar, nós vamos aqui te excomungar. Por quê? Porque para a doutrina espírita, assim como para essas visões esotéricas, né, esotéricas no sentido de conceito de iniciado, fechado, restrito, né? Qual que é o mérito do Espiritismo? É abrir esse conhecimento, colocar esse conhecimento disponível para todos, não só para esses iniciados. Né? Então, essa dimensão que a doutrina espírita nos traz, para nós, a reencarnação é um fato natural. Tão natural quanto o sol que se levantou agora, pela manhã, às 5 horas da manhã, e às 6 horas da tarde vai se pôr, e amanhã vai nascer de novo. Então não está ligado a um conceito religioso, ou seja, creia você ou não na reencarnação, ela é um fato. E aí surge a questão, bom, se a reencarnação é um fato, se nós somos herdeiros de nós mesmos, se o que eu estou fazendo agora, nesse exato momento, está construindo as circunstâncias daquilo que nós vamos chamar de vida futura, né? Quando fala de vida futura, a gente imagina a vida futura depois do desencarne, depois da morte, não é? Mas não é vida futura da hora que vocês vão sair daqui. O que nós estamos fazendo aqui agora está implicando em consequências, em desdobramentos no momento presente. Todas as escolhas que quando nós nos conscientizamos, nos tornamos conscientes desse fato natural, surge para nós esse senso de urgência. Porque muitas pessoas, às vezes,
costumo dizer assim, esses espíritas aí, com essa história de reencarnação, isso daí é uma mão na roda, porque eu deixo para depois, para resolver os meus problemas, não é assim, senhor Onésio? Não é? Não é? Quando, na verdade, é o oposto. Surge um senso de urgência, porque você compreende que aquilo que você está experimentando hoje não é culpa de ninguém. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, os outros, não têm responsabilidade. Você construiu as circunstâncias em que você encarnou. O corpo que você reencarnou foi construído por você. A família em que você reencarnou foi construída por você. As circunstâncias sociais em que você nasceu foi construída por você. O mundo não tem culpa dos nossos problemas. Então nos traz um senso de responsabilidade, uma noção de urgência, um desejo, para quem se conscientiza disso, de começar a transformar a própria existência neste momento, a partir de agora. Não deixar para depois. Porque deixar para depois é atrasar a nossa libertação. Não é? Ou o quanto a gente quer ainda permanecer preso à dor e ao sofrimento. Se a dor e o sofrimento é causado por terceiros, eu não tenho nada para fazer, porque não depende de mim. Mas se vem e a reencarnação nos mostra que depende tudo de você, então vamos mudar isso. Vamos lançar um olhar inteligente sobre si mesmo, observar as circunstâncias que eu estou experimentando e verificar, olha, o que essa circunstância está querendo mostrar para mim, o que eu preciso transformar, o que eu preciso modificar, que apego me limita, que apego trava a minha libertação, que apego me provoca dor e sofrimento, ou faz com que eu provoque dor e sofrimento àqueles que me cercam, que convivem com o caminho, que vivem o caminho comigo, né? Minha esposa, meu esposo, meus filhos, meus pais, o meu companheiro de trabalho, né? Acho que estão 643 do Livro dos Espíritos, lá onde Kardec está trabalhando as leis morais com os espíritos, vai discutir bem o mal em algumas questões, e ele vai falar dessa necessidade da gente aprender a fazer o bem, né? Ele vai perguntar assim para os espíritos assim, olha, existe alguém nessa terra aqui que não pode fazer o bem? Por causa das circunstâncias em que você encarnou? Eles vão responder, todos podem fazer o bem. Da hora que você abre o olho de manhã, desde que você esteja em relação com uma segunda pessoa, você já tem oportunidade de fazer o bem. E fazer o bem, eles vão dizer, não é só praticar a caridade. Não é só você, fazer algo desinteressadamente por alguém, que é o conceito de caridade para nós. Dar uma comida, dar uma roupa, dar um acolhimento. Não, é ser útil, eles vão dizer. Então, olha só, da hora que eu acordo de manhã, já estou em relação com quem? Com a esposa, com o marido, com os filhos, não é? Aí, para quem mora numa cidade... Araraquara, tudo bem, 10 minutinhos você está no trabalho, mas para quem mora em São Paulo, por exemplo, 1 hora, 2 horas de trânsito para chegar no trabalho. No trânsito ele já tem relação com um monte de gente. Aí chega no trabalho, então eles vão dizer, não há quem não possa fazer o bem, ou seja, traduzindo para o nosso assunto aqui, não há quem não possa trabalhar pelo próprio progresso. Não existe circunstâncias difíceis que te impeçam de trabalhar por sua própria libertação. Né? Muito bem. Aí a gente pensa, alguns vão dizer assim, o Espiritismo não é cristão, porque esse negócio de reencarnação aí não está nos evangelhos. Né? Vocês inventaram isso aí. Não é? Então, o Espiritismo não é cristão. Então, aí, pensando nisso, eu trouxe aqui uns assuntos para a gente desenvolver. Até aqui tudo bem? Tranquilo?
Legal? Vamos lá. A gente vai estudar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, né, quando Kardec vai ter um itemzinho, item 3, ele vai chamar lá de notícias históricas, certo? Naquele trecho, muita gente pula, não é? É assim? Todo mundo pula? Pouca gente estuda, né, senhor Anésio? Né? Ele vai apresentar para nós os personagens que compunham o cenário social, religioso, do período em que Jesus encarnou com a gente aqui. Então, entre vários personagens, para nós, para o nosso assunto aqui, é importante a gente lembrar de dois. Né? Nós vamos lá no Evangelho, Kardec vai destacar os saduceus e os fariseus, entre outros. Nós vamos só falar da visão dos dois aqui, certo? Então, em relação à reencarnação, quando você vai estudar lá e se aprofundar em quem eram os saduceus, né? Os saduceus eram um grupo religioso ligado ao templo, muito penetrado politicamente, porque era política o templo lá naquela época, essencialmente, muito mais do que religião, né? Eles não acreditavam em sobrevivência da alma após a morte do corpo. Eles não acreditavam nesse negócio de céu, de inferno. Morreu, acabou. Então, qual que era a relação que eles tinham com Deus? Puramente negocial. Eu cumpro a lei e Deus me garante a felicidade, a riqueza, né? Eu tenho saúde, eu tenho dinheiro. Por isso que entra aquela questão da tal da pureza, que era muito exigida lá naquela época. Porque eles diziam o seguinte: se você é doente, é porque você é impuro espiritualmente. Você não está cumprindo a lei. Então Deus não te beneficia porque você é impuro. Se você é pobre, é porque você não cumpre a lei. Então você é impuro espiritualmente. Por isso que Deus não te beneficia. Essa é a visão saduceia. E a gente não tem a visão saduceia hoje, que faz barganha com Deus? Ah, você dá o seu tudo aqui que Deus vai te dar em dobro. Não é assim? Que Deus vai te garantir a felicidade material, você vai ter dinheiro sobrando, vai ser empresário, ter não sei quantos carros na garagem, não sei quantas casas na praia, não é assim? A mesma visão saduceia. Então, para eles, não tem essa história de reencarnação. De outro lado, nós vamos ter os fariseus. O fariseu já era diferente. O fariseu já tinha uma visão, eles acreditavam na sobrevivência da alma, do espírito, após a morte do corpo. Eles acreditavam que tudo que a gente fazia nessa vida tinha consequências. Eles acreditavam naquela ideia de inferno. De uma maneira diferente da nossa, da maneira católica, mas eles acreditavam num sistema de punição, num sistema de recompensa para os que foram bons e justos e num sistema de punição para os que foram maus, ou que descumpriram a lei de Deus. E aí, a gente vai lembrar que um acréscimo não está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós vamos ter o judaísmo esotérico, que vem influenciado do período em que os judeus foram 400 anos escravizados pelos egípcios. Lá eles tiveram contato com as ideias de Hermes Trismegisto, né? Da onde vem a ideia do hermético, que eu falei no início lá, que traz a visão reencarnacionista. E vocês vão conhecer esse judaísmo esotérico, né, que não tinha esse nome naquela época, certo? Era uma vertente lá do judaísmo. Mas o nome que tinha e que chega para vocês hoje, vocês vão ter a Cabala. Né? Vai ter lá o livro deles, é a Mishnah. Então eles vão acreditar no processo reencarnatório. Só que naquela época, todas essas ideias elas estavam ao mesmo tempo em conflito e misturadas. Eles tinham uma noção, os saduceus não acreditavam em nada, depois da morte do corpo. Os fariseus acreditavam que tinha alguma coisa, mas não entendia direito. Aí esse grupo de judeus esotéricos acreditavam, não, tem reencarnação. E eles todos não entendiam, por exemplo, o Kardec tem uma postura como professor e filho do seu tempo, né, da filosofia clássica, de criar conceitos para as ideias.
de dizer que uma ideia é uma coisa, outra ideia é outra coisa. Naquela época, não. Além do que, existe um fenômeno linguístico natural que todo idioma tem, que é a polissemia. O que é a polissemia? Uma palavra ela pode ter mais de um sentido. Por exemplo, eu falo cabo. Se eu falei cabo, alguém pode ter pensado no cabo de força, outro pensou na patente militar, outro pensou no... Cabo de caçarola, cabo da panela. É polissemia. A mesma palavra, vários significados. Como é que você vai saber o que é um ou outro? Dependendo do contexto do texto. Né? E eles tinham esse fenômeno com a palavra ressurreição. Para eles, ressurreição significava uma coisa e outra. Ressurreição é a mesma coisa que um corpo morto, desagregado pelo tempo, pela decomposição da matéria, voltar à vida, ou um espírito voltar à vida num outro corpo. Eles diziam, pronunciavam as duas ideias com uma mesma palavra, ressurreição. Mas onde que está isso, Eduardo? Você está ficando maluco, não tem nada disso, tal. Então, aí você vai encontrar isso aqui que nós estamos trabalhando em Leon Denis, certo? Leon Denis vai trabalhar isso muito bem numa obra que se chama Cristianismo e Espiritismo. Recomendo muito que vocês estudem. Aliás, o trabalho do Haroldo Dutra também, na interpretação dos evangelhos, ele tem uma coletânea de interpretação dos evangelhos, ele fez a tradução do Novo Testamento, está fazendo a tradução das cartas, né? E de Apocalipse. Então, o trabalho desses pioneiros aí vem esclarecendo muita coisa para a gente. Inclusive aqui, posso vender meu peixe, Onésio? Aqui a gente tem um grupo que se chama, que é uma iniciativa do Haroldo, tá? Não é bem do Haroldo, mas começou com uma iniciativa lá em Brasília, chama Evangelho Miudinho, né? Que é o estudo do Evangelho de maneira detalhada e com essa busca da perspectiva espírita. Então, existe esse movimento que hoje chama-se Núcleos de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Existem esses núcleos no Brasil todo. E agora nós começamos esse trabalho aqui no Portal da Luz. Tem um grupo que se reúne todos os sábados à tarde, das 6 às 19h30, das 18 às 19h30. Tá? Nós vamos entrar em recesso agora, mas no dia 18 de janeiro a gente volta. Se alguém se interessar em conhecer, ver como é que é, pode me procurar, estou aí, todo mundo, pedir meu contato aí, todo mundo tem. Manda para mim e aí vocês vão conhecer o grupo, tá bom? E por que eu estou falando isso? Porque esses estudos vêm desse trabalho, né? O Leon Denis já fazia isso e tal, mas a gente também está aí. Então vamos lá. Marcos, vou destacar um primeiro texto aqui no Evangelho de Marcos, antes de ir para 16, capítulo 9, verso 2 a 8, tá? É aquela passagem que vocês já devem ter ouvido falar dela, sobre a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, né? Então está ali Marcos dizendo o seguinte, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos para um lugar retirado numa alta montanha. Ali foi transfigurado diante deles. Aquela feição mais materializada se converteu numa visão luminosa, radiosa, né? Eles ficaram estupefatos, ele ficou todo branco, né? Todo iluminado, todo claro, né? E vai dizer aqui, suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, de alvura tal como nenhum lavadeiro na terra as poderia alvejar. E agora vai, E lhes apareceram Elias com Moisés, conversando com Jesus. Então, apareceu para Pedro, Tiago, né? E João. Os 3 testemunharam. Apareceram lá Elias e Moisés. Certo? E conversando com Jesus, então Pedro, tomando a palavra, disse:
Rabi, é bom que estejamos aqui. Sentiu aquela vibração boa, gostosa, né? Aquela só energia boa ali, né? Senhor, posso fazer uma tendinha para vocês três aqui? Né? Nós vamos passar a noite aí e tal. Né? Aí Jesus não dá o detalhe, ele continua. Então, ele vai dizer assim, ó, pois não sabia o que dizer. Ele falou qualquer coisa, né? E estavam atemorizados com a visão, né? Mateus vai acrescentar aqui que eles caíram no chão de medo, fecharam os olhos e caíram no chão, de ver essa visão, né? Eles, quando vem essa materialização, eles não sabem o que eles estão vendo. Nós vamos saber, que os espíritos vão dizer para nós, que é um fenômeno de materialização. Mas na cabeça deles, eles falam, pô, Elias e Moisés estão aqui de novo, presentes, hein? Matéria. Tanto que Pedro quer fazer uma cabaninha para eles, porque acha que... né? Então eles continuam. Aí depois vem uma nuvem, né? Uma nuvem desceu, cobrindo-os com uma sombra, e da nuvem saiu uma voz. Este é meu filho amado, ouviu. Essa voz, a gente vai entender, a gente vai aprender com os espíritos, esse é um fenômeno que a gente chama de voz direta. O que é uma voz direta? É uma voz que ocupa todo o espaço, você não consegue identificar a fonte. Você não sabe de onde ela vem, ela está em todo lugar. Então, este é meu filho amado, ouviu. Está dizendo para quem? Para Pedro, Tiago. Né? Escuta o que ele está falando. Então, e depois Mateus vai acrescentar que nessa passagem aqui, eles caem no chão de medo. Aí, na passagem seguinte, olha que interessante, ó. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou a eles que a ninguém contassem o que tinham visto, até quando o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram a recomendação, perguntando o que significava ressuscitar dos mortos. Eles não sabiam o conceito. Então percebam, eles estão diante de um fenômeno, Jesus dá um conceito para eles, ressuscitar dos mortos, e eles ainda não sabem qual é o contexto, mas eles entendem o que está acontecendo. E perguntarão a Jesus, por que motivo os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu, Elias certamente virá primeiro para restaurar tudo, mas como está escrito a respeito do Filho do Homem, que deverá sofrer muito e desprezado. Eu, porém, vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, conforme está escrito. Então, por que a pergunta dos apóstolos, né? Por que os escribas dizem que Elias tem que voltar primeiro? Elias era um profeta que havia vivido 1000 anos antes. Eles não conheciam Elias, não sabiam como era Elias. Se aparecesse aqui alguém para a gente, você é Elias? Não sei, ele vai ter que falar se é Elias ou não. Então essa noção de reencarnação, de ressuscitação, para eles era uma coisa presente, e mais do que presente, testemunhada, né? Só que eles não compreendiam o que estava acontecendo, eles não conseguiam definir o que era uma coisa e o que era outra. Para eles era a mesma coisa, a mesma ideia. E se a gente vai lá em Mateus 16... 13, 15, tem uma outra passagem que é muito conhecida de todos, né? Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Filho do Homem aqui é um conceito na tradição judaica. Esse conceito, Filho do Homem, é equivalente a Filho de Deus, Filho do próprio Criador. Certo? Então, quando vocês leem o Evangelho e vê lá filho do homem, é sinônimo de filho de Deus. Certo? Então disseram,
Uns afirmam que é João Batista. Ou seja, uns afirmam, Senhor, que você é João Batista, porque João Batista havia pouco perecido na mão de Herodes. Então, se João Batista havia perecido na mão de Herodes, se João Batista era contemporâneo de Jesus, como que Jesus poderia ser João Batista? Só se fosse João Batista ressuscitado, mas não dá porque é contemporâneo. Então percebam que eles não compreendiam. E aí eles vão dizer, outros que é Elias. Opa, Elias 1000 anos atrás. Então Jesus seria o que? A reencarnação de Elias. E outros ainda que é Jeremias ou um dos outros profetas. Ou seja, não, estão dizendo aí, Senhor, que você é um dos profetas que reencarnou, que voltou aí. Certo? Aí, e você, Pedro, o que você acha? Não, você é filho do Deus vivo. Né? Pedro, quando diz isso, mostra a compreensão que, embora eles tenham a noção de reencarnação, né, que eles compreendem que Jesus é um Espírito que está acima de todos esses nossos irmãos do passado, esses profetas. Né? Pedro vê e compreende que Jesus não pode ser um dos profetas, porque ele está num estágio de evolução superior, acima. Então percebam, a compreensão não só do jeito deles, com as palavras deles, mas uma noção do processo reencarnatório, uma noção do processo de evolução do espírito, não com as nossas palavras, né? Mas na maneira como eles compreendiam. Então, vejam, a noção de reencarnação era presente, era corrente na época. Eles só não conheciam o contexto exato, a maneira como isso acontecia, né? E aí, antes da gente ir para o diálogo que é mais importante aqui para nós, eu queria dar uma passadinha com vocês na primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele vai falar desse conceito de reencarnação. E para a gente falar de Paulo, a gente tem que lembrar que Paulo era contemporâneo de Jesus. Paulo nasceu entre 5 e 10 depois de Cristo, ou seja, quando Paulo nasce, né, quando Jesus desencarna, melhor dizendo, Paulo era um moço, de 23 a 28 anos. Certo? Um moço que já estava no contexto do templo, fariseu, filho de comerciante, de tendas, né? Falava latim, falava grego, era versado nas escrituras, estava dentro lá do processo político dentro do templo, não é assim? E ele persegue os primeiros cristãos nesse período, né? Então ele é contemporâneo e ele vai escrever essa carta lá em 55 e 56 depois de Cristo. Então, Jesus desencarna em 33, ele vai escrever mais ou menos uns 22, 24 anos depois. E aí vamos dar uma visitadinha no texto dela, para a gente poder refletir. Nessa carta, Paulo vai trazer, lembra-se, Paulo é fariseu. Fariseu acredita na sobrevivência da alma. Fariseu acredita na ideia de um sistema de recompensa, de um sistema de punição, para além da morte do corpo, certo? Não necessariamente com as nossas ideias de lei de causa e efeito, né? Mas a compreensão dele é nesse patamar. Então ele vai dizer o seguinte, ó: eu transmiti para vocês, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Escrituras. Não havia Bíblia naquela época.
A Bíblia, como nós conhecemos hoje, ela vai ser organizada depois de 325. O que haviam eram evangelhos que corriam. As primeiras comunidades cristãs trabalhavam com os textos que os apóstolos mesmo, ali, Marcos, João, Pedro, que haviam mais de 100 evangelhos em circulação nessa época. E é esses textos com que Paulo tem contato. E aí ele vai falar dos testemunhos, né? Dessa ressurreição de Jesus no terceiro dia. Ele vai dizer assim: e ele apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais 500, são os 500 da Galileia. Então, por que isso aqui é importante? Porque no sistema judaico, eles precisam de testemunhas para que uma coisa seja considerada verdade. Então, quando Paulo se assenta no testemunho de Pedro, se assenta no testemunho dos 12 e se assenta no testemunho dos 500, né? E ele vai dizer muitos dos quais ainda vivem, ele está afirmando para nós o seguinte: olha, é um fato que na visão dele Jesus ressurgiu dos mortos. Ele não entende o processo, ele não entende que ele está diante de uma materialização. Para ele é o corpo morto de Jesus que volta à vida. Certo? Hoje a gente tem a compreensão de que, na verdade, Jesus se materializa diante deles. Tanto se materializa porque nesse período de 40 dias que Paulo faz a menção aqui, Jesus aparece e desaparece. Primeira vez com que ele aparece é para as Marias, na porta do túmulo. Percebam que Paulo não cita as Marias aqui? Porque além dos testemunhos dos 12 e dos 500, teria ainda Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus. Por que ele não cita? Agora as meninas vão ficar um pouco tristes. Porque no sistema judaico, para ter valor, tinha que ser testemunho de homem. E também não era qualquer homem, tinha que ser alguém ligado ao templo, tinha que ser alguém, não era todo homem que tinha, o testemunho de qualquer homem que tinha valor também, se é que consola um pouco vocês, tá? Então, é por isso que, e Paulo carrega essa tradição, por isso que ele não faz menção aqui ao testemunho das Marias. E Jesus vai aparecer no caminho de Emaús, Jesus vai comer com eles, Jesus vai dormir com eles, e ao mesmo tempo que ele aparece, ele desaparece. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos. E tem aquela passagem que eu gosto muito de citar, que é aquela passagem que eles estão, os 12, fechados numa sala, todos morrendo de medo. No Evangelho está lá, portas e janelas trancadas. Logo depois, né, logo quando ele aparece para as Marias, logo ali no quarto, quinto dia, né, e Tomé tinha ouvido das Marias que viram Jesus, e Tomé diz aquela frase famosa, que virou um lugar comum: eu só acredito se eu colocar a mão no buraco do prego, eu só acredito se eu colocar no lado, né? É aquela famosa frase: eu sou que nem Tomé, eu só acredito vendo. Não é assim? Passou para a eternidade esse jargão aí, não é? Porque ele não acreditava no testemunho das mulheres. Mas então Jesus, olha como que Jesus faz. Eles estão todos trancados numa sala, morrendo de medo, eis que Jesus aparece no meio deles. Jesus não bate na porta: ô, dá licença, vou entrar aí. Ô, Jesus não pula a janela. Então não era um corpo físico, mas é materializado. Quem é o primeiro que ele chama? Vem cá, Tomé. Põe a mãozinha aqui. Quando ele se dá conta de que é Jesus, ele cai de joelhos e fala: meu Senhor e meu Deus, né? Aí Tomé, Jesus faz a pergunta para Tomé, que para nós espíritas é fundamental. Porque a maioria das pessoas vem aqui para o centro achando que vai receber comunicação dos entes queridos, vem em busca disso, vem em busca do fenômeno, não é? Jesus vai dizer assim para Tomé: Tomé,
creste porque me viste, ou seja, você acreditou porque você está vendo o fenômeno aqui. Mas você caminhou comigo 3 anos. Você me viu multiplicar pão, você me viu multiplicar peixe, você me viu curar leproso, cego, de nascença, curar a mulher hemorrágica. Você me viu transformar água em vinho e você ainda não acreditou. Você me viu ensinar. Você não crê no Evangelho, você não creu no Evangelho. Você precisa do fenômeno para crer nas ideias do Evangelho. É um puxão de orelha que Jesus está dando em Tomé. Aí ele vai dizer, e essa é a frase para nós: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Ou seja, sortudos aqueles, né, bem-aventurado é sinônimo de sortudo, né? Aquele que compreende o Evangelho. Aquele que compreende o Evangelho e transforma a sua vida. Então, feliz é aquele que internaliza o Evangelho. Não o fenômeno, mas a misericórdia. O perdão. A justiça. A caridade. Porque é disso que se trata toda essa história. Não de fenômeno de aparição. E a reencarnação é um processo por meio do qual a gente cresce nessa compreensão, nesse entendimento. E cresce de que jeito? No nosso tempo. A pressa é sua. A pressa é nossa. Deus tem a eternidade. Você quer sofrer pela eternidade? Então, tudo bem. Você é livre. Mas você quer crescer? A gente quer crescer, gente? A gente quer se libertar? Queremos conquistar aquela felicidade prometida, para a qual todos nós somos destinados, mas a qual temos que buscar, construir dia a dia? Essa é a mensagem. Então Paulo vai dizer assim, com esses todos os testemunhos: posteriormente apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. E em último lugar apareceu também a mim. Né? Que é aquela história do caminho de Damasco. A gente está esperando que Jesus apareça para a gente? Ou Jesus está presente na nossa vida? Ou a gente está esperando que ele se materialize como um São Tomé, por exemplo? Tem que ver para crer. Só depois de você ver é que que nós acreditaremos no Evangelho. E será que depois de ver, ainda assim, começaremos a fazer a transformação para a qual somos chamados? Essa é a pergunta. Porque tem muita gente que vê, e mesmo assim... E Jesus vai dizer isso, né, várias vezes nos Evangelhos, porque pedem sinais, né? Faz um sinal aí para eu ver que você é o Messias. Jesus fala, nenhum sinal eu vou dar para essa gente corrompida, essa gente que não adianta. É a questão de jogar pérolas aos porcos. Você vai dar uma coisa que vai ser inútil, porque a pessoa não está com o coração aberto para receber a mensagem daquilo. Né? É a parábola do semeador. Lembra dos tipos de terra? Quem lembra aqui da parábola do semeador? É o coração duro, fechado para o Evangelho. O único coração onde a semente do Evangelho frutifica é o coração que ele equipara à terra boa, que está aberta, que quer receber o Evangelho, que quer crescer, que quer se libertar. Porque entre desejo e vontade tem uma distância, que é a distância da ação. O desejo fica no plano da elucubração. Eu desejo ser feliz. Eu desejo ser livre, espiritualmente livre. Né? Você tem contato com as doutrinas, mas com o Evangelho, com o que o Espiritismo ensina. Mas será que nós temos vontade de ser livres? Porque a vontade demanda ação, demanda transformação, demanda superação de si mesmo.
que começa pelo autoconhecimento, pela autoanálise, o que nos remete ao começo da nossa conversa aqui. O que eu estou passando? Né, Sr. Anésio, a gente fala sempre daquela história, qual que é a melhor pergunta? É o porquê ou o para quê? O porquê você está preso no passado, olhando para o retrovisor, se preocupando com coisas que você não controla mais, preso a situações que você não pode modificar. Agora, o para quê te remete para o para-brisa, te joga para frente, para o futuro. Opa, tá, beleza, é isso aí? Então, o que essa circunstância está querendo mostrar para mim? Qual é a lição que eu ainda não aprendi? O que eu preciso transformar dentro de mim para deixar essa história para trás em definitivo? E realmente nascer de novo. Porque é por isso que é preciso nascer de novo. Porque para se libertar de coisas que estão enraizadas nos nossos hábitos, que muitas vezes a gente repete sem nem mesmo saber porquê, está tão incorporado no nosso caráter que você faz e não pensa por que está fazendo. Você simplesmente faz. Então, se tornando consciente disso é o primeiro passo. E aí é que começa o trabalho. Porque é a vigilância constante. Tem até um autor famoso que não é de contexto religioso, né, é de contexto militar, mas que a ideia vale para nós. Ele vai dizer assim: o preço da liberdade é a vigilância constante. Então, você quer ser livre? Vigia a si mesmo. Jesus vai falar a mesma ideia? Vai. Né? No Jardim das Oliveiras, está lá prestes a ser preso, está ele e Pedro, ele sabe que vai ser preso, sabe pelo que vai passar, está transpirando sangue, diz nos evangelhos. Imagina o temor, né? Você sabe pelo que vai passar. E até ele passou por isso. Aí Pedro dorme, de repente acorda, pega Jesus assoberbado, né? Oh, Rabi, por que está assim? Aí Jesus repreende Pedro, fala assim: ô Pedro, não conseguiste vigiar comigo nem uma hora? Nenhuma hora. Quanto tempo do dia a gente vigia o nosso pensamento? Quanto tempo do dia a gente vigia o nosso coração? Porque é disso que se trata. Porque nós estamos aqui o tempo todo assaltados por pensamentos. Pensamentos seus estão misturados com pensamentos dos nossos irmãos da outra dimensão. E às vezes você colhe um pensamento ou outro de tristeza, desânimo, né? Ansiedade, angústia, às vezes nem é seu. Mas você acolhe, porque às vezes você está na vibração. E aquilo reverbera e aquilo reforça um sentimento que você já tem. Então, o que a gente tem que fazer? Lembra, os remédios são bons? Lógico, se Deus permitiu que nós nos tratemos com remédios, é porque eles podem ser usados. Mas eles não podem se converter numa muleta eterna. Porque você não está curado, se você depende de medicação o tempo todo. A medicação ela serve para te dar um up, para te levantar, para você se fortalecer. Mas depois você precisa aprender a caminhar sozinho. Porque aí, senão, você não é livre. Então, a prática da vigilância constante, opa, esse sentimento aí não é meu. Essa tristeza, essa angústia. Vou ter confiança, vou ter fé, vou ter coragem, diante da circunstância, seja ela qual for. Vou agradecer a Deus por essa lição, por esse problema que eu estou passando, porque é a chave da porta que vai me levar à liberdade. Né? Então, só para fechar aqui o nosso assunto, vamos lá no diálogo que é o mais importante, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos, que tem a ver com o nosso assunto. A essa altura a gente já dá para
destrinchar aquele diálogo inteirinho, né, senhor Onésio? Mas acho que nós não vamos conseguir fazer isso não, e nem vamos fazer também. João 3. É muito importante esse diálogo, né? Porque tem a ver com tudo que nós estamos falando aqui, né? Nicodemos é quem? Um fariseu, ligado não só ao templo, mas ligado ao Sinédrio. Sinédrio é como se fosse o STF lá do templo da época. Né? É o tribunal religioso deles, era o tribunal máximo, por isso que eu fiz essa comparação. Não tinha para onde apelar. Do Sinédrio não tinha para onde correr. Certo? Ok? Última, no caso para Jesus foi primeira e única. Não teve recurso para ele. Então, esse era Nicodemos, lembrando que ele era fariseu, certo? Ao mesmo tempo ligado à tradição judaica, convivia com os saduceus, mas tinha uma concepção de sobrevivência da alma após a morte do corpo. Tinha uma concepção de que havia algo depois, uma justiça divina se produziria depois. Não sabemos aqui se ele cria em reencarnação ou não. Qualquer coisa que eu disser aqui nesse sentido, eu vou estar elucubrando e colocando palavras na boca do Nicodemos, que não está aqui para dizer o contrário. Mas ele tinha uma noção. Então nós vamos ver aqui. O encontro com Nicodemos. Nós vamos ler o texto todo, só um trechinho. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite, por que ele vai à noite encontrar Jesus? Para não ser visto. Ele está confuso. O que Jesus ensina, o que Jesus faz, mostra para ele que Jesus é o Messias prometido. As ideias que Jesus apresenta tornam o coração dele confuso. Ele fala, como essas coisas, como essa história de reino de Deus? Né? O que é essa história de... Poxa, eu aprendi lá, ama o amigo e odeia o inimigo. Ele vem falar assim para a gente, ama até o teu inimigo. Ele vai dizer assim, se alguém bateu na tua face direita, dá também à esquerda. Como? Então a cabeça de Nicodemos está confusa. Ao mesmo tempo ele tem notícia dos milagres que Jesus produz. Então ele procura Jesus à noite, na calada da noite, porque não quer ser visto, para não manchar a reputação. Está preso à materialidade terrena, preso à vida que ele tem ligada ao templo, com dinheiro, com poder, com a tradição da família, mas ao mesmo tempo o coração dele está confuso. Ele não sabe direito qual o caminho seguir. Então ele vai dizer assim, Rabi é mestre, né, em hebraico. Sabemos que vem da parte de Deus, como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que faz. Olha ele preso aos fenômenos. E se Deus não estiver com ele? Aí Jesus respondeu, em verdade te digo. Jesus já vai direto. Nicodemos não pergunta isso, mas Jesus já vai direto e fala, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Porque era essa pergunta que estava no coração de Nicodemos. Jesus lia o pensamento das pessoas. Diversas vezes aqui Jesus responde coisas que a gente percebe que está no pensamento do interlocutor. Né? E a pergunta que estava no coração provavelmente de Nicodemos ali era essa história de reino de Deus, como é que é? Como é que faz para chegar lá? Né? O que é o reino de Deus? É um reino material, com rei, com exército, com súdito, com riqueza? Na cabeça materializada da época era, mas na cabeça de Jesus, o reino de Deus é o reino do amor, o reino da misericórdia, o reino da justiça, o reino do discernimento. A gente aprender a olhar as coisas e saber diferenciar o certo do errado. E não tem mais ou menos. Jesus vai dizer para nós assim, seja o seu falar, sim, sim, não, não tem mais ou menos. Ou é certo, ou é errado.
Então, o que Jesus pede para nós? Que nós desenvolvamos a capacidade de discernir, de diferenciar. Então, ele está dizendo aqui, em verdade te digo. Uma coisa legal da gente falar aqui. No hebraico, eles não têm o superlativo. Então, por exemplo, vamos dizer assim, uma coisa. Puxa, dá um exemplo de superlativo aí, gente. Muitíssimo, isso, muito bem, obrigado. Muito, muitíssimo, não tem. Então, como é que eles resolviam quando queriam falar que era uma coisa, era superlativa? Eles diziam, em verdade vos digo. Amém vos digo, é a mesma coisa. Em verdade vos digo. Então ele vai responder assim, o Nicodemos, é o seguinte, é verdade absoluta, tá? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino do perdão, o reino da misericórdia, o reino da liberdade, o reino da justiça, onde não vai ter justiça vinculada a interesses que não seja aquilo que é, de fato, certo e correto e justo. A nossa justiça é totalmente viciada por interesses. Na justiça de Deus não existe isso. O amor não é maculado por apegos, por paixão, é amor no estado puro. Quem ama, ama, ponto. Não é ama, vírgula, mais, eu amo mais. Não, você ama, ponto. Né? Por isso que os Espíritos dizem para nós que Deus é a inteligência suprema. A inteligência suprema comete erro, gente? Se a inteligência comete erro, então não é a inteligência suprema. Quem comete erro sou eu, somos nós. Deus é misericórdia, amor e justiça e amor, soberana justiça e amor. Percebam, não é amor ou justiça, é amor e justiça. Então ele está dizendo assim, se você não nascer de novo, você não vai ver esse reino. Se você não trouxer para a sua existência o objetivo, a meta de se libertar, você não vai experimentar isso. E Deus nos dá a ferramenta para que nós nos libertemos, que é a vida, a existência e o processo reencarnacionista. E Jesus vai dizer, vai continuar. Então, aí ele pergunta assim, mas como é que pode, Senhor, nascer de novo, eu velho, vou voltar para o ventre da minha mãe? Ele não entende isso. Ele não entende o processo. Explica aí para nós. Explica para eu entender, Senhor. Ele vai dizer assim, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Percebam, se você não nascer de novo, você não vê o reino de Deus. Para nascer de novo, você tem que vislumbrar. Mas para entrar, você tem que nascer da água e do Espírito. O que nos faz lembrar da Trindade Universal que está lá no Livro dos Espíritos. Todo mundo lembra da Trindade Universal, gente? Deus, Espírito, matéria. Deus, o Criador de todas as coisas, cria tudo que existe, cria nós, e cria o espírito humano, e cria a matéria por meio da qual nós progredimos. Aqui está a mensagem. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água na filosofia oriental, ela simboliza o mundo material. Tudo que é matéria, todo tipo de matéria é simbolizado pela água, pela imagem da água. Você pega lá em Gênesis capítulo 1, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito pairava por sobre a água. O Espírito paira sobre a matéria. Esse é o símbolo, o significado por trás. E nós nascemos num corpo feito de quê? 70% água.
e de pó da terra, né? Magnésio, cálcio, bório, carbono, estrôncio, alumínio, ferro, e aí vai. Numa química inorgânica transformada em química orgânica por um processo que a ciência não entendeu ainda. E sabe lá Deus se vai entender um dia. Né? O fenômeno vida que vai gelar as primeiras cadeias de aminoácidos lá e que vão se compor e formar uma cadeia de DNA, ninguém sabe como isso acontece. Isso é só Deus é quem sabe. E a gente acha que sabe tudo. Então ele está dizendo assim para nós: se você não passar por esse processo, você não entra no reino de Deus. Se você não passar pela experiência da matéria, que é passar pela água, certo? E se tornar consciente da sua condição do Espírito, que é nascer do Espírito, se tornar consciente do processo de reencarnação, se tornar consciente da sua responsabilidade consigo mesmo, de transformação, de libertação, você não entra no reino de Deus. E o reino de Deus não é um lugar que a gente vai entrar para fora. O reino de Deus é um lugar que nós vamos entrar para dentro, porque Jesus vai dizer para nós: o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, ele está dizendo, nós carregamos o reino de Deus dentro de nós, porque nós somos filhos de Deus. Em essência, todos nós carregamos a justiça, a misericórdia, o perdão, o discernimento, a inteligência de Deus em estado latente. Por isso a imagem da semente. Então, só para encerrar, a gente vai encerrar aqui com a simbologia do batismo, porque os nossos irmãos católicos e protestantes vão trazer essa imagem, interpretar essa imagem como a questão do ritual do batismo, como Jesus sacramentando a ritualística do batismo, certo? Então, de maneira que se você não foi batizado, você não vai entrar no reino de Deus, no reino de Deus, certo? Esse é o argumento, certo? Só que se a gente já agora tem aqui em mente que a água simboliza na filosofia oriental, e naquela época era o contexto em que Jesus vivia, simboliza o reino material, tudo que é material. Como é que é o processo do batismo? A criatura velha está aqui, ela é imersa aonde? Na água. O que é a água? O que simboliza a água? Matéria. E quando ela volta criatura nova, que se sobrepõe à matéria, que se coloca acima da matéria. A simbologia é o espírito que se liberta da matéria, que é o processo da vida, que é a razão pela qual estamos aqui, passando por tudo que passamos. Que se a gente se conscientiza disso e faz o trabalho que precisamos fazer sobre nós mesmos, um dia nós alcançaremos essa liberdade prometida e a felicidade tão sonhada por todos nós. Então, a mensagem de hoje era essa reflexão. Agradeço a atenção de todos. E hoje nós temos a festinha de Natal dos nossos irmãos lá de Rincão. Quem quiser acompanhar a caravana que vai sair daqui para a festinha, a gente sai aqui às 14 horas, da frente do portal. Hoje vai ser uma festa especial, festa de Natal. O Papai Noel já está a postos aí, né? Vai ter presentinho, vai ter umas apresentações lá, que acho que eles, né, senhor Nézio? Vai ser muito bacana. Então, quem quiser acompanhar a gente, o convite está feito, viu, gente? Não precisa se preocupar que já está tudo organizado, é só chegar aí 15 para as 2 horas em ponto a gente sai. Quando é 4h30, 15 para as 5, nós estamos aqui de volta. Não é verdade, senhor Nézio? Muito obrigado pela atenção, um bom domingo a todos.